dia, tudo bem? Ou boa noite, né? Dependendo da hora que você analisar esse vídeo. Hoje a gente vai fazer essa primeira aula sobre a disciplina de Estatística Aplicada ao Ensino, nosso conteúdo da disciplina do nosso curso de Licenciatura em Matemática. Bom, lembrando, eu sou o professor Christian. A gente vai falar hoje sobre a nossa aula 1, Introdução à Estatística, mostrando os principais conceitos relativos à estatística, a estatística no nosso cotidiano, o gerenciamento, as divisões da estatística, as suas principais subdivisões, os principais conceitos e exemplos de população, amostra, dentre outros, tá bom? Então, a priori, pessoal, a estatística é algo que está no nosso dia a dia e a gente, com toda certeza, enquanto matemáticos, enquanto alunos de graduação em matemática, já ouvimos falar e já utilizamos, já nos fizemos beneficiar de conceitos relativos à estatística, certo? Então, a estatística é um ramo da matemática que é especializado em coletar, organizar, representar e interpretar dados com o objetivo de estudar fatos, fenômenos e comportamentos. Então, nós, enquanto acadêmicos, enquanto pesquisadores, enquanto pessoas do dia a dia comum, estamos em contato direto com variáveis estatísticas, com dados estatísticos, e esses dados estatísticos nos fazem tomar decisões, nos fazem tomar direcionamentos que podem influenciar ou não na nossa vida. As eleições é um exemplo simples, é um exemplo clássico, mas, por exemplo, vou comprar um determinado carro. 60% dos clientes estão insatisfeitos com o carro por problemas diversos. Então, 60% dos clientes estão insatisfeitos com aquele veículo. Vale dar uma informação que aquele veículo pode não ser tão bom quanto você pensava. Então, aquela estatística é uma estatística com X pessoas que compraram aquele determinado veículo. Ele pode te dar uma informação que vai mudar diretamente a sua tomada de decisão em relação à compra ou não daquele veículo, tá? Então, existem outros milhares de exemplos que nós vamos apresentar aqui ao longo da nossa caminhada. Bom, a estatística vem do latim status. Ela tem um conceito, tem um entendimento como a ciência dos dados. Ela já tem uma certa idade, né? Ela vem do século 17. Então, a palavra ela foi proposta pela primeira vez nesse século 17, né? Na Universidade de Jena, por um matemático alemão. Adotada pelo acadêmico alemão Godofredo Anschauer, não sei exatamente se pronuncia assim, mas enfim. Esses dados eu peguei no livro do Bowie, que é um livro de estatística bem conhecido na nossa área e é relativamente antigo, né? Aparece como vocabulário na Enciclopédia Britânica, uma das enciclopédias mais velhas do mundo, se não a mais, em 1797, e ela tem uma classificação, um significado de organizar, coletar e dar direcionamento em relação a dados variados. Ela não é a estatística não é uma coleção de métodos destinados para planejamento de experimentos e organização de dados. Ela tem uma função um pouco mais variante, abrangente. Ela, além de coletar métodos, planejar experimentos, esses dados eles podem ser catalogados, organizados, analisados e resumidamente apresentados para que a pessoa que está vendo tire conclusões. Como o exemplo que eu falei agora há pouco do veículo, essa pessoa vai tirar a conclusão de comprar ou não baseado nos dados estatísticos dos clientes satisfeitos com aquele veículo, é uma decisão dela a partir daqueles dados, tá bom? Então, assim, a estatística é uma área interdisciplinar da matemática, certo? Que utiliza de termos da amostragem, utiliza das teorias da probabilidade para explicar a frequência de acontecimentos de uma determinada variável em uma determinada população, em determinadas circunstâncias, a partir de observação,
a partir de modelos, a partir de estimativas que possam explicar possibilidades e prever o futuro, do comportamento daqueles dados. Então, algumas práticas na estatística elas vão incluir a padronização, o planejamento e a interpretação dessas observações naturalmente dos dados. Então, o objetivo da estatística é a produção da melhor informação possível a partir dos dados disponíveis. Então, com os dados disponíveis sobre determinada série, sobre determinada informação, sobre determinada área de conhecimento, analisar aqueles dados e tirar conclusões relativas a ele. Então, a estatística ela tem aplicações em todas as áreas do conhecimento, porque todas as áreas do conhecimento têm aplicações científicas a respeito dos seus dados. Então, a biologia, você pode tirar dados estatísticos a respeito de queimadas, a respeito de aproveitamento hídrico, fauna e flora. É muito fácil você perceber que pode ser interdisciplinar. Na área de saúde, a porcentagem de idosos que tomaram a vacina da Covid-19, a proporção de crianças que tomaram todas as vacinas da fase infantil, a proporção de crianças, a porcentagem de crianças que tomaram a vacina contra a poliomielite, é um dado importante, porque através dessa porcentagem, o Ministério da Saúde pode fazer um planejamento de mais campanhas, mais verba destinada à disseminação do conhecimento para que 100% das crianças tomem a vacina contra a poliomielite. Então, é uma ciência de dados que analisa números e, através desses números, toma decisões a partir deles, tá bom? Então, é uma área extremamente interdisciplinar. Muito embora nós estamos vendo ela no curso de matemática, essa disciplina de estatística, na verdade com outros nomes, mas com o mesmo conteúdo, ela é apresentada no curso superior de administração, no curso superior de todas as engenharias, certo? Engenharias elétricas, mecânicas, civil, etc. Biologia, química, não sei dizer se no curso de física também, mas eu acredito que lá deve ter uma matéria de física e estatística, alguma coisa nesse sentido, que vai aproveitar diversos conhecimentos de estatística, as disciplinas de computação, as disciplinas de saúde até, com toda certeza também vão ter alguma disciplina nesse sentido. Então, ciências econômicas, então é uma disciplina que está presente em diversos cursos e diversas áreas de conhecimento. Bom, a aplicação da estatística, como eu acabei de falar anteriormente, pesquisas eleitorais que fornecem dados para os candidatos direcionarem a sua campanha eleitoral, pesquisas científicas através dos dados que você tem em mãos, você vai tirar conclusões a respeito dos fenômenos das quais você está analisando, estudos estatísticos de população que norteia ações do governo federal, estadual, municipal. E a indústria. A indústria ela utiliza muito da estatística para comportamento do cliente, aceitação de produtos, a qualidade de seus produtos, dentre outras características. Bom, nosso conhecimento da estatística, a nível de graduação, nós vamos estudar 3 áreas principais da estatística. Perdão, nós vamos mostrar 3 áreas da estatística, mas nós vamos realmente estudar apenas 2. A estatística descritiva, que é a maior, que tem mais conteúdos dessa disciplina, que se preocupa com a coleta, organização, classificação, apresentação, interpretação e análise de dados referentes ao fenômeno por meio de gráficos, tabelas de frequência e, com esses dados, calcular medidas que possam descrever de uma forma mais sucinta, de uma forma com mais qualidade, o comportamento do fenômeno a qual aqueles dados apresentam.
A estatística inferencial é uma estatística, como o próprio nome sugere, você faz uma inferência sobre uma determinada amostra. Então, você tem uma população, certo, de determinada variável, parte de uma amostra, não do todo, você parte de uma amostra, estabelece, nessas circunstâncias, você estabelece hipóteses e tira conclusões dessa população como um todo, certo? A partir dessas previsões e que são analisadas na sua amostra, fundamentando-se através da teoria da probabilidade. Então, você precisa de dos conceitos de probabilidade para poder entender um pouco melhor essa parte da estatística. A estatística indutiva inferencial, como o próprio nome sugere, ela cuida da análise e da interpretação dos dados. Em outras palavras, é o conjunto de técnicas utilizadas para identificar relações entre variáveis que representem ou não as relações de causa e efeito. Um pouco mais para frente vai ficar um pouco mais claro essa estatística. Bom, a estatística descritiva, a gente trata de medidas de tendência, certo? Medidas de posição, e as principais são, e a dispersão, média, moda, mediana, frequência, quartil, variância, desvio padrão, etc. Você tem na estatística inferencial como principal conteúdo o teste de hipóteses, tá? E esse que vai ser a parte que a gente vai discutir a partir da estatística inferencial. Muito embora nós vamos discutir algumas coisas relativas à moda e proporção. Bom, e por fim nós temos a estatística computacional. Essa estatística computacional ela é uma estatística mais moderna, é uma estatística, como o próprio nome dela sugere, computacional, que aproveita o processamento, o poder e a capacidade de processamento de máquinas computadorizadas, que foram naturalmente desenvolvidas a partir da segunda metade do século passado. E através do desenvolvimento dessas máquinas, desses computadores que têm processamento de cálculos matemáticos e probabilidades, os modelos estatísticos mais antigos eles eram muito lineares. Então os computadores modernos eles colocaram variáveis, colocaram algoritmos numéricos que proporcionaram um aumento no interesse de modelos não lineares. Então na graduação a gente tem como é que eu posso dizer? Na graduação a gente tem não é moda, nós temos assim na sua maioria nós temos a tendência de estudar modelos lineares, modelos de comportamento um pouco mais objetivos. Modelos não lineares que precisam de estratégias de amostragem mais evoluídas são essas estratégias que a estatística computacional tem alguma vantagem, né? Que pode usar árvore de aprendizagem, modelos não lineares como redes neurais. Agora nós temos a inteligência artificial, né, que também pode ter a capacidade de tomar decisões a partir de dados, né? Então a teoria das probabilidades ela é extremamente interdisciplinar no livro de estatística. Então é muito comum a gente encontrar capítulos de probabilidade nos livros de estatística, tá bom? Como os modelos que eu vou colocar disponíveis para vocês. O profissional, pessoal, como uma curiosidade, eu coloquei esse slide. O profissional que é formado em bacharelado em matemática, ele possui uma formação que permite atuar em empresas de diversos segmentos como profissional matemático. O profissional que é formado em licenciatura em matemática tem a oportunidade de ministrar cursos, ministrar aulas de matemática em diversos graus de ensino, tanto no ensino público como no ensino privado. Mas, pessoal, existe o curso específico de bacharelado em estatística. E esse profissional, esse curso de estatística é um curso que é oferecido em algumas universidades, na maioria federais. E esse profissional ele é capacitado, ele é mais habilitado para trabalhar com dados estatísticos do que, por exemplo, com matemático, tá? Ele tem mais conhecimento de causa e efeito, conhecimento de medidas de análise de dados, dessas três formas que eu coloquei, descritiva, inferencial ou computacional, e a partir delas tomar decisões para empresas, para negócios, então, e para, enfim, clientes que contratam esse profissional, tá?
Eu acredito que a Universidade Federal do Ceará ela oferece esse curso. Bom, como eu já falei anteriormente, existem diversos exemplos de estatística no nosso dia a dia, nas revistas, nos jornais, na rádio, sobre diversos temas da nossa atualidade. Bom, aqui por exemplo nós temos aqui uma estatística simples que é apresentada no Povo Online, que é um jornal de Fortaleza, que é uma cidade que eu morei bastante tempo, né? Então a pesquisa é: qual o shopping mais marcante para os consumidores no Ceará? Você pode ver que na figura 2 nós temos 37% apontando o Iguatemi Shopping como o shopping que tem mais lembrado pelo cearense, enquanto o Norte Shopping tem 15,9%, o Rio Mar 11,3% e o Parangaba Shopping 8,9%. Ao passo em que shoppings na classe A, no público geral, foi esses números, e na classe A ou B, que são classes de financeiras da sociedade, o Iguatemi já tem uma porcentagem maior de lembrado, enfim, classe A e classe B são classes mais abastadas da sociedade, tem uma porcentagem de 49,8%, enquanto Norte Shopping 14,7%, Rio Mar 14,5%, e o Benfica, Shopping Benfica 2,8%, que até então não tinha sido nem sequer apontado na pesquisa anterior. Então, através de gráficos, você consegue tirar informações a respeito disso. Então, você vendo uma informação dessa, você vendo que o cearense tem uma preferência pelo Iguatemi Shopping, você, enquanto turista, chega em Fortaleza, chega no Ceará, você vai querer conhecer preferencialmente esse shopping, né? Então, a estatística tem esse poder de opinião. Aqui nós temos duas formas de mostrar a estatística. Nós temos um gráfico pizza, né, que a gente mais conhecido como gráfico de pizza, que mostra o percentual de concluintes em curso de graduação no Brasil, em que facilmente é apontado como 43,2% cursos relativos a ciências sociais, negócios e direito. Enquanto, por exemplo, 16,9% dessa população são cursos de graduação na área de educação, tá bom? Então, dentre outros, estatística. Na estatística da direita, nós temos um percentual de crianças de 6 e 7 anos que não sabem ler e escrever no Brasil, distribuídos por cor entre 2012 e 2021. Então, por esse gráfico de linhas, é possível você observar que no ano de 2021, 47,4% da população de pretos tem uma criança de 6 a 7 anos e 7 anos que não sabem ler no Brasil. Então, é quase que a metade da população de crianças que atende essa especificação não sabem ler, são pretas, enquanto 44,5% são pardas e 35,1% brancas. Nesses outros gráficos são apresentados a quantidade de médicos por 1.000 habitantes distribuídos pelos estados do Brasil. Podemos observar que os estados que têm Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas, São Paulo, Rio, tem uma quantidade maior de médicos por 1.000 habitantes, entre 2,21 e 3,52. Ao passo que no Piauí nós temos aí 0,84 até 1,34 médicos por grupo de 1.000 pessoas. No lado nós temos o despesas com saúde como proporção do PIB por setor institucional. Podemos verificar aí que nessa situação 5,4% do setor institucional é pago pelas famílias, enquanto 3,9% é pelo governo federal, que é a despesa com saúde como proporção do nosso produto interno bruto. Então nós temos nessas situações anteriores exemplos. Agora vamos citar outros exemplos interdisciplinares. Com o objetivo de levantar o conhecimento sobre o nível de instrução do chefe da casa nas famílias residentes no bairro do Benfica, que é um bairro que fica próximo da Universidade Federal do Ceará. Decidiu-se pesquisar algumas dessas famílias. Nessa situação temos o exemplo típico de estatística aplicada, conhecer certas características de uma população com base numa amostra.
Então, a partir disso, eu posso conceituar população e amostra. População é o conjunto formado de todos os elementos que serão investigados, ao passo que a amostra é um subconjunto. Eu posso falar com o meu aluno matemático, ele vai entender dessa forma. É uma porcentagem da população que consegue me dar informações importantes a respeito do todo, certo? O censo, pessoal, assim como o censo que é feito nas nossas casas pelo pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o censo é o levantamento de dados de todos os elementos que compõem a população, certo? Então, no caso do censo nacional, o cara vem na nossa casa, senta e começa a fazer perguntas de todas as naturezas, de quanto que você ganha, quantas pessoas tem na casa, cor que a pessoa se declara, orientação sexual, por aí vai. Parâmetro é uma medida numérica que descreve uma característica de uma população. Então, a partir desse parâmetro, você vai estabelecer conclusões, analisando os dados de uma amostra, para ter conclusões a respeito do todo, tá bom? Nós temos aqui um exemplo simples, uma fábrica de alimentos, né, uma indústria de alimentos, produz, dentre outros alimentos, leite integral em caixas de 1 litro, certo? Naturalmente, a produção dessas fábricas, dessas empresas, é uma produção de milhões de caixas de leite, certo? Que são distribuídas das mais diversas regiões do país. Não existe uma possibilidade de fazer uma verificação em todas as caixas produzidas e fabricadas, certo? Para ver se efetivamente, né, aquela caixa tem 1 litro. Então é feito através de amostragem. Então, digamos que um lote tenha 1000 caixas, é retirada 2 caixas desse lote para ver se aquele lote tem a qualidade exigida que vai para o mercado, tá bom? Então, esses processos de qualidade são extremamente importantes para a empresa privada e podem denegrir demais a imagem de uma empresa caso um produto vá para o mercado danificado ou com baixa qualidade, tá bom? Temos aqui nessa situação, todas as caixas de leite de um lote produzido pela empresa formam uma população, ao passo em que os lotes, as caixas de leite que foram retiradas para amostra, elas são retiradas para análise, elas são a nossa amostra, tá bom? Então a caixa de leite é a amostra de um objeto pesquisado. Exemplo 2. Uma pesquisa feita por Bruskin Goldrink Research em 1015 pessoas escolhidas aleatoriamente, 269 delas possuíam um computador. Então, entre 1015 pessoas, 269 pessoas possuem computador, significa dizer que 26,5%, que naturalmente é uma amostra, e não toda a população. E essa consegue dar uma informação inferente àquele parâmetro, que no caso é ter ou não um computador. Então, pessoal, a população é formada por todos os elementos de um conjunto, tá bom? Que tem pelo menos uma característica em comum. Então, o conjunto de todos os eleitores que formam a população é uma população. O conjunto de todos os estudantes do ensino médio de uma escola, todo o conjunto de todos os assaltos a banco numa grande cidade são populações. Ao passo em que a amostra é um subconjunto formado por essa população, certo? Então, essa amostra, como a nossa figura sugere, nós temos aqui uma população formada por pessoas nas mais variadas cores, enquanto a amostra ele pegou aqui 5 pessoas que vão ter características em comum nessa população. Então, cada elemento compõe a amostra, é um indivíduo ou objeto. Em pesquisas de intenção de voto, por exemplo, os indivíduos de pesquisa são pessoas. Quando se considera algumas marcas de lâmpada para testar a durabilidade, cada marca é um objeto de pesquisa. Em uma pesquisa sobre a quantidade de horas em que os brasileiros passam assistindo televisão, 54.000 pessoas foram entrevistadas. Vamos identificar a população e a amostra nessa situação. Bom, com base nas definições anteriores, temos que a população são
todos os brasileiros. A amostra são 54 mil brasileiros que foram, enfim, entrevistados. E a partir dessas 54 mil pessoas que vão falar se quantas horas que elas passam assistindo televisão, a partir daí vai ser generalizado para a população como um todo, que a população como um todo são todos os brasileiros. Então, esses 54 mil pessoas, elas vão dar informação sobre todo mundo. Então, pessoal, a escolha da amostra é de extrema importância para a confiabilidade desses dados e para que elas possam contribuir, constituir uma representatividade para aquela população. Se você escolher erroneamente a sua amostra, a conclusão vai ser naturalmente equivocada. Então, para a empresa, para a pesquisa ser significativa, é preciso ficar atento ao tamanho, às características dessa amostra, para que sejam compatíveis com o caráter da pesquisa. Você sabe colher uma amostra? Então, qual atributos você levaria em consideração para escolher uma amostra adequada da população de eleitores do seu estado? Como é que você pensaria em fazer isso? Você iria considerar pessoas da mesma classe social, da mesma faixa de idade, da mesma altura, da mesma profissão, do mesmo peso, do mesmo grau de instrução. Então, como é que você escolheria uma amostra adequada para representar a opinião de eleitores do nosso estado? Então, se forem entrevistadas apenas pessoas com mais de 40 anos e nível universitário, você acha que essa amostra ela vai ser adequada para a população como um todo? População como um todo tem pessoas de menos de 40 anos, tem pessoas com menos idade, tem pessoas com mais idade, tem pessoas sem nível universitário, com nível pós-graduação, enfim.